Olá, boa noite, tudo bem? Como vai? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que está chegando em nosso programa pela primeira vez, esse programa contempla diversos assuntos relacionados à tecnologia, qualidade de vida, política, economia e por aí vai. Retrata toda a experiência de mercado do Ernesto, mais de 65 anos de carreira. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva sobre educação, especificamente qualidade de ensino e tecnologia. O entrevistado é o Célio Antunes, fundador e CEO da Impacta Tecnologia, a faculdade Impacta, que já está no mercado há 35 anos. Acompanhe agora. Hoje eu estou aqui com uma pessoa realmente muito especial, porque eu devo ao Célio Antunes, dono da Impacta, muito do que eu aprendi, principalmente na área de programação, na área de tecnologia, na área de gestão também. Eu fiz os cursos lá na década de 80, 90, começo dos anos 2000, onde eu ia e aprendia realmente de uma forma prática, de uma forma que em outros cursos você não aprende, nas faculdades não existe. Então eu estou aqui com o Célio Antunes, da Impacta, que vai nos falar um pouco sobre essa instituição de ensino que realmente está hoje na crista da onda. Boa noite, Célio. Obrigado, Ernesto, pelo convite. Agradeço bastante aqui. A gente já se conhece aí um bom tempo já, né? Exato. Acho que não vou falar que uns 30 anos já, não sei, né? Vai revelar a minha idade e a sua aí. Mas é bacana, obrigado mesmo, poder discutir um pouco, falar um pouco sobre educação, sobre o que a gente está podendo fazer de bom aí para melhorar essa área, né? E eu vou começar com uma pergunta, assim, forte, porque saiu publicado recentemente aí no jornal, uma revista também, e a frase é a seguinte: o mercado me ensinou mais do que a faculdade. E eu li, Célio, esse artigo. E realmente são vários alunos que falam que fizeram... A quantidade de alunos que abandona a faculdade é impressionante. Tinha lá uma que é 62% dos alunos que começaram e abandonaram, com a alegação de que eles estavam aprendendo mais no trabalho do que na faculdade, e outros dizendo que o que eles aprendiam na faculdade já era ultrapassado ou era desnecessário, porque eles já conheciam. Então, eu queria que você falasse um pouco da Impacta, porque a Impacta realmente foi a primeira escola que realmente ensinou tecnologia, mas principalmente atualizada. Quer dizer, vocês sempre estiveram à frente, né? Eu me lembro que eu fiz cursos na Impacta de que eram coisas que ainda iam surgir. Então, não sei nem como os professores da Impacta conseguiam conhecer, saber, ensinar tecnologias que ainda não estavam nem bem maduras no mercado. Então, é realmente importante o que você está falando, porque, na realidade, a Impacta ela surgiu de uma maneira diferente do mercado. Por quê? Eu não sou uma pessoa do mercado acadêmico e não sou também banqueiro investidor. Então, eu sou dono da escola que vim do mercado de tecnologia. Então, eu vim da indústria, eu vim da Microtech, que eu trabalhei 10 anos, que é uma fábrica de computadores. Eu sou engenheiro eletrônico, né? Sou analista de sistemas, administrador de empresas, pós-graduado lá na Getúlio Vargas. Então, a Impacta surgiu com uma salinha de aula de um curso de hardware. Por quê? Porque as assistências técnicas da Microtech, eram 150 no Brasil, tinha uma grande assistência aqui em São Paulo, que tinham 600 técnicos na rua para trocar as peças. Então eram 600 perua Kombi, o grupo CompuShop, CompuHelp. E eu fui lá falar com o Márcio Pérez, que era o diretor executivo, e tinham 600 técnicos. Ele tinha uma salinha de aula lá dentro. E ele treinava, não dava conta. E eu fui lá tomar um café com ele e ele falou: cara, tem uma ideia boa para você. Eu até te ajudo, se você quiser, eu te dou todo o suporte para você abrir, porque ele estava com aquele pepino, ele tinha que tocar assistência e não tinha gente para trabalhar. E quanto mais ele contratava, esse pessoalzinho aprendia qualquer coisa, já ia ganhar mais fora, abrir assistência técnica.
monta uma escola, mas monta uma escola bacana, um lugar bacana, eu vou te ajudar, porque aqui eu tenho aqui um professor muito bom, que dá aula de hardware e tal, tipo assim, quase que terceirizou comigo. Ele falou, ó, o meu professor dá aula de dia, porque são os meus funcionários, e à noite, sábado, vai dar aula para você. Você abre uma sala, mas abre assim na Avenida Paulista, põe um ar-condicionado, né, um coffee break bacana, monta uma escola bonita, senão eu não vou ajudar você não. Eu falei, pô, legal. Aí que ele me brilhou o olho. Então a Impacta surgiu já com um problema real. Um problema de falta de técnico, suporte técnico numa empresa. Mas na parte de hardware, inclusive. De hardware, né? De hardware. E o curso era interessante, ainda até hoje é interessante, porque ele não é um curso de trocar placa. Porque o pessoal, quando falava assim, tem um curso lá de hardware, que é 1/10 do preço do curso de vocês. Como é que é? A carga horária é 8 horas. Você vai trocar placa. Você tira aquelas placas do slot, né? Liga, desliga a máquina, troca, dá o boot. Isso não é hardware. Isso aí é troca de placa. Então, não, curso de hardware eram 120 horas, 40, hardware 1, 2, 3. Ele ia fundo na arquitetura do hardware. A manutenção era um subproduto, era 10% do curso mesmo, que era trocar a placa ali e ver o problema do diagnóstico. Então a Impacta veio lá de baixo do problema do mercado, foi um projeto de criar uma universidade com acadêmico lá em cima. Então o projeto foi sendo construído com esses 35 anos que nós estamos fazendo agora, é um projeto de longo prazo, mas de longo prazo. Mas o incrível é o seguinte, quando eu comecei aquela salinha, eu falei, não, isso aqui vai ser uma universidade. Que eu falei, porque eu sou engenheiro, eu não sou um cara que montou uma escolinha de informática, porque eu tinha um bar, aí eu fechei o bar e fiz a escolinha porque para ganhar um dinheirinho. Eu falei, não, eu vou fazer algo diferente, eu não vou montar uma franquia. Tanto que o pessoal fala, pô, por que você não franqueou? Porque franquia assim, você monta meia dúzia de curso, 10 cursos, daqui a pouco aí você franquia, vende para um monte de gente, só que tudo que é replicável, ele tem que ser de baixo nível de dificuldade de replicação, né? Qualquer franquia, você não pode ter uma coisa complexa, porque lá na ponta você não vai treinar um cara no complexo, é o básico. Então, por isso que uma franquia de sanduíche, não vou falar mal de nenhum aqui, eu prefiro uma boutique de hambúrguer, né? É caro, muito mais caro, mas é muito mais gostoso, bem feito, na cara que faz ali. Agora, um hambúrguer de uma rede de massa, que faz em massa, é igual aquele negócio lá, e é um nível que tem que o carinha lá na ponta tem que fazer igualzinho a matriz, igualzinho em qualquer ponto do mundo. Então eu falei, não, eu não vou entrar nesse negócio de franquia. Então, em vez de eu crescer horizontalmente, eu falei, vou crescer vertical. Então eu vou ser um centro de excelência. Então eu vou crescer a excelência da minha escola até o MBA, até lá em cima. Entendeu? Isso meu projeto foi desde a fundação. Eu fundei ela já com esse projeto. E quando você pensa desse jeito, tudo é diferente, né? Quando você vai começar um prédio grande, você vai pensar num projeto, engenharia, numa fundação sólida. Você vai trabalhar a fundação no negócio para depois ele cresce rápido os andares. Então eu não comecei assim a fazer uma casinha e daquela casinha eu fui fazendo remendo e quis fazer um prédio gigante. Falei, não vou fazer Agora, para criar uma universidade, para criar uma instituição do zero ao MBA, do curso prático, né, ferramental, até lá em cima, é transformar um pedreiro da informática, não vou chamar pedreiro porque é chato chamar o programador de pedreiro, mas é uma analogia. Você pegar o pedreiro, ele faz uma parede muito bem feita, ele põe o prumo lá, ele lixa, fica bonita. Mas você fala assim, faz um prédio para mim de 20 andares. Olha, vai ficar um monstrengo, ele vai comprar ferro e concreto, vai ficar um negócio para não cair, que ele não sabe fazer projeto. Então como é que eu transformo o cara aqui, o pedreiro, em engenheiro, para ele projetar o sistema, né? Então esse foi meu projeto, pegar aqui embaixo. Então o meu projeto é muito sólido, porque eu fui formando gente aqui na base, gente já com o projeto de trazer esse pessoal para subir essa escadinha. Pegar o técnico aqui e transformar ele e levar ele para ser o CIO. O CEO. Eu tenho alunos meus hoje que são CEOs de empresa. Já passou do CIO, foi para CEO. Eu tenho 2,5 milhões de alunos no mercado nacional e um pouco internacional que vieram dessa base. Então, a nossa história é completamente diferente do que está acontecendo no mercado. Hoje, por exemplo, o MEC vai lá credenciar curso, avaliar curso, recredenciar curso e recredenciar a instituição, e a gente apresenta os nossos números, né? E eles falam, não existe isso no mercado. 10% de evasão no EAD. O EAD é 60, 65, 50, 45, o nosso é 10. Aí você vai explicar a estrutura, né? O que nós temos lá de diferente, né? Aí já estou falando em faculdade, aqui em cima que o assunto está falando que é faculdade, né? Lógico, nós temos uma base de
1.500 cursos que já desenvolvemos na Impacta, certificações E agora Impacta. vocês estão também na área de software. Quer dizer, quando é que você começou a entrar na área de software? Então, aí quando começou uma salinha, era o curso, uma escolinha de formar o cara do suporte, o cara do hardware. Do hardware. Só que não era só suporte, porque o que a gente percebia, até a minha mensagem de marketing, eu falava assim, siga a tendência internacional. Na realidade, eu que queria essa tendência, certo? Assim, siga a tendência, entenda de hardware para poder resolver um problema de software. Porque se você não entender o que tem o hardware, como é que você faz um bom software? Então, porque eu falava, se eu ficar só no mercado do técnico do suporte, eu vou ficar limitado. Então, eu fui para o mercado, inclusive quem comprou essa minha ideia foi a editora Abril. A Abril, eu mandei um fax marketing, né? Capacite os seus analistas e programadores para entender o hardware, para poder melhorar a sua programação e fazer também uma intervenção no hardware, porque você ficava esperando o cara vir com a perua Kombi um dia inteiro ou 2 dias e a máquina caríssima, $10 mil parada. Aí a Abril mandou 10 caras no curso de hardware e adorou o curso de hardware. Aí a gerente de RH me chamou lá, eu fui lá conversar. Foi um dos motivos que eu consegui alavancar a Impacta. Não sei se você conhece essa história. Mas eu cheguei lá e ela falou: puxa, eu gostei muito desse curso de hardware, muito bom, viu? Eu queria fazer mais cursos na Impacta. Eu não tinha outros cursos. Ela falou assim: você tem, mandou uma lista, você tem esses cursos aqui? Eu bati o olho, eu tinha uns 20 cursos lá. Eu não tinha nenhum daqueles. Eu falei, claro, tem. E aí já era software. Já era software, já era um monte de coisa de ferramenta. E eu olhei e falei assim, claro, tenho sim. Certo? A gente tem que ser vendedor. E depois eu tenho que correr atrás, né? Porque eu vou falar, não tenho. Ah, tá bom, então muito obrigado. Ficou comprando um curso só. Aí ela falou, legal, eu também queria fazer. E eu tenho uma proposta para você. Eu queria fazer uma permuta. Com o quê? Você pode usar a gráfica daqui à vontade. Você pode usar nosso Datalistas, toda a nossa base de dados à vontade. Você pode usar a revista Veja à vontade, a revista Exame. Você pode usar 4 rodas, você pode usar... Meu Deus, eu falei, aquilo, sabe aquela loucura? Você saiu lá do nada, de repente você te abre o mar, assim, né? Eu falei, não, e como é que seria essa permuta? Algum valor? Não, nós temos muita gente para treinar aqui. Nós queremos 4 mil caras, 5 mil caras. Vai ser uma permuta de contas correntes. Eu faço um contrato, eu uso à vontade do seu serviço, você usa à vontade do meu também. Falei, nossa. Aí o que aconteceu? Eu estava fazendo anúncio na Exame, de página, dali um mês. Eu tinha 2, 3 salas de aula e eu estava na Exame, que custava lá R$100 mil para fazer, sei lá, quanto dinheiro na época. E eu estava lá com um anúncio super bacana, com a fotona. Eu lembro que até... Antes de ter essa permuta, eu fazia uns anúnciozinhos assim, na Folha, cheio de informação, eu precisava vender minhas informações ali, né? E pior que não ligava ninguém, né? Aquele anúncio de jornal não ligava, a Folha de Informática, né? Mas aí aquele anúncio com aquela foto bonita, eu lembro que eu peguei uma foto no banco de imagens, eu coloquei um alpinista assim no pico de uma coisa escalando, né? Puxando um outro lá de baixo assim, falando, a Impacta leva a sua empresa até o topo, bem chique assim, com o logotipo e mais nada, sabe? Assim, anúncio de rico, né? Que não precisa falar muito, poluir, né? Então a gente, estou contando um pouco da história aqui, que tem muita história, né? Que a gente para contar, mas a nossa história é essa. Então a gente veio dessa base de ferramenta. Eu fui entrar no software, foi uma coisa natural. Eu fui o hardware, depois eu comecei a Abril, foi uma das que me empurrou para começar a ir atrás de software. Aí foi design, criação, multimídia. Foi assim, uma série de coisas, de produtos, né? Depois eu lembro que quando começou a chegar as certificações internacionais, e eu fui viajar, fui à Índia, né? Acho que 30 anos atrás. Que é a meca da informática. Né? Informática. Aí eu vi as escolas lá com as suas próprias certificações. Então aquela Aptec, tinha lá Aptec Certified Specialist. Eu não fui nem muito criativo, porque eu criei no Brasil Impacta Certified Specialist, que era uma sequência de curso, você vai fazendo a sequência, vai fazendo as provas, e as provas com um custo mais acessível. Então aqui, quando você paga uma certificação da Promec, da Viu, 100, 200, 500 mil dólares, uma certificação minha, que é copyright meu, né, a gente desenvolve lá, eu cobro hoje R$60 na prova, né? A primeira até ele ganha para poder experimentar, para ver se gosta, depois se ele não passar, ele vai comprando. Então a gente fez a gente realmente trabalhou, e incrível que a gente 50% da minha receita sempre foi empresa, né? Eu lembro que tinha até um financeiro meu, me chamou lá, mas disse, Célio, eu estava lá trabalhando uns 3, 4 meses, Célio, me explica um pouco. Esse mês nós faturamos, números relativos, 51 mil para pessoa jurídica e 49 na física. O outro mês foi a mesma coisa, só que foi 51 na física e 49 na... É sempre meio a meio aqui? O que você faz para ter a receita meio a meio? Eu falei, eu ponho R$1 na propaganda da física, eu ponho R$1 na jurídica. Eu ponho um vendedor na física, eu ponho na jurídica. Eu faço isso. Por quê? Eu também tenho essa noção que o Brasil é um país complexo. Então, do dia para a noite, fecha a torneira, o PJ, a pessoa jurídica,
morreu, caiu não sei o quê, dobrou o juro, o cara fecha a torneira assim. Você, vamos fechar? Não. Em 2 segundos, deu uma desgraça, a torneira fecha. E a física não está muito pensando no curtíssimo prazo, porque ele quer o futuro, ele está pensando lá para frente. Então ele vende uma moto, ele faz um empréstimo, ele empresta o dinheiro do pai. Então o que eu faço? Sempre fiz assim, a jurídica despenca, eu ponho toda a energia na física, mas eu já estou na física. O duro é você estar só na jurídica, acabou o mercado, você não tem a física para se segurar. Então, na realidade, assim, eu estava dizendo, então, assim, e com isso, eu fui vendo, meu sonho era ter lá a universidade, eu fui criando a massa de gente, com certificação, capacitando gente, e aí eu falei, bom, eu vou criar uma faculdade, fui atrás, como é que eu faço, como é que é isso, um mercado complexo, regulado, mas eu pensei, o que eu vou fazer para a minha faculdade ser top, né, para eu fazer, daquilo que eu falei, que foi um negócio bacana, eu quero ser uma Harvard brasileira, né, um MIT brasileiro. Porque realmente a característica da Impacta é que você sempre estava ensinando coisas muito atuais. Quer dizer, surgiu uma nova linguagem, se você quisesse conhecer aquela nova linguagem, a única opção é Impacta. É impressionante. Sim. É uma coisa mais ou menos um imã. Você falou, como é que você faz isso? Na realidade, assim, quando a gente é focado, né, e verticalizado, e você faz aquilo bem feito, o mercado é um imã, as pessoas vêm até você. Então ela fala assim, eu tenho... Por exemplo, o marketing digital, na pós-graduação, o nosso primeiro MBA de marketing digital do mercado foi na Impact, Faculdade Impact. Veio umas pessoas que conheciam muito do assunto e trabalhavam nas grandes agências e falaram, não, a gente pensou em procurar a escola X, Y, Z, mas a Impact é focada, tal. Então, é um imã. As pessoas vêm procurar e querem colocar o seu talento, a sua inovação. Então, muita coisa que eu tenho, ela chega até nós. Eu não preciso a demanda buscar. Que faz você chegar lá e, vamos ensinar isso. Isso. E o mercado, aquilo lá, assim como a Impact surgiu, tem uma demanda que precisa ser coberta e ela surge e eu tenho que sair correndo atrás para poder capacitar a gente. Capacitar. Para aquele mercado. E até hoje, então, assim, tudo que surge, e surge assim, hoje está tudo online, mas surge uma coisa assim do dia para a noite, assim, e um monte de gente precisa ser capacitado. E o pior é que os poucos que sabem começam a ganhar muito. E aí a conta não fecha porque as empresas acabam não contratando o cara. E agora você precisa ter filhotes desse cara para poder ter gente para poder suprir o mercado. Né? Porque realmente, na questão de tecnologia, quem trabalha com tecnologia, como eu trabalhei durante 50 anos aí, é essa dificuldade pelo fato de que, não sei se as outras áreas, medicina, engenharia, sim, tem uma evolução tão rápida. Mas a tecnologia é surgimento de novas linguagens, novos conceitos, novas tecnologias, que às vezes, agora, por exemplo, a inteligência artificial, a Impacta já tem curso de inteligência artificial. É um negócio novo, que ninguém conhece ainda, e para você montar um curso é complicado. E vocês estão sempre conseguindo ter cursos atualizados. Por isso que vocês têm uma demanda muito forte. E por isso também que o mercado aí, pesquisa da Brascom, da CESP e tudo mais, são 800 mil vagas, uns falam de 1 milhão, isso só no Brasil, né? Imagina se falar em global, né? Quanto tem de necessidade, porque é tanta evolução e pessoas que não estão preparadas, né? E o Brasil tem suas situações especiais também, né? Tem são problemas estruturais. A escola pública de base não dá boa matemática, a gente tem que quebrar a cabeça lá na universidade, né? Dar nivelamento, né? Que são as bases que estão faltando, né? Para melhorar. Agora, eu acredito que investir no ensino superior é uma coisa importante. Na Coreia, a Coreia do Norte, ela se desenvolveu porque foi dado todo incentivo para o ensino superior, né? Então, Célio, a gente tem essa evasão, né? Que eu já falei, e, na minha opinião, é um pouco porque talvez as universidades, de uma forma geral, ensinam coisas que já estão ultrapassadas ou não na profundidade que é necessário no mercado de trabalho, devido à complexidade da própria tecnologia, das linguagens de programação e tal. Então, como é que você conseguiu fazer com que a Impacta sempre estivesse super atualizada em termos da tecnologia e com isso atraísse essa quantidade de alunos enormes que você tem, porque ele vê que o único lugar que ele realmente vai aprender algo que vai dar um emprego para ele é na Impacta. Sim, bom, é toda uma infraestrutura, né? Por exemplo, eu vejo assim, o próprio surgimento do EAD, quando surgiu o MEC, aprovou as escolas à distância, proliferou um número de escolas muito grandes e o MEC não tem condições assim de avaliar exatamente quem é bom, quem não é. E surgiram produtoras de conteúdo, white label,
uma meia dúzia aí de empresas, né, que produzem um curso padrão. Então, a maioria dessas grandes faculdades de massa pega esse conteúdo, coloca a marca no início e fim e põe lá no aluno. É um curso meio igual para muitas. Exato. Então, não tem diferencial, não tem o DNA da instituição, não tem aquele professor que é especializado, etc. Agora, a baixa qualidade realmente acaba dando essa evasão e não o conhecimento que o mercado precisa. Agora, existem iniciativas, assim como a Sociedade Brasileira de Computação, que reúne os docentes de todo o Brasil, das universidades públicas e privadas, eles se reúnem constantemente e eles discutem esses assuntos, né, principalmente em tecnologia. E eles sugerem para o MEC alguns currículos atualizados, umas ementes atualizadas. E assim, qual que é a diferença de uma escola verticalizada como Impacta? A gente usa esses currículos que estão sugeridos para a nossa atividade. Porque, eu vou dar um exemplo, a engenharia da computação, numa engenharia de qualquer universidade pública ou privada, tem aqueles 2 anos de grade comum. Então você vai aprender, eu fiz engenharia, por exemplo, você vai aprender metalurgia, mecânica, civil, você tem muita coisa que não vai aplicar na computação. A nossa computação, por exemplo, ela segue uma diretriz da Sociedade Brasileira de Computação, que deu para o MEC lá, ó, tem isso aqui, melhor tirar essas disciplinas, todas as engenharias, aí direto na computação. Exato. E a gente puxou isso legalmente, seguindo diretrizes do próprio MEC, e a gente usa isso para nós. Só por quê? Porque eu não estou fazendo turmas de massa, de massificado, para colocar tudo quanto é engenheiro num lugar só. Eu ponho só engenheiro da computação. E aí você fala, caramba, e isso qual é o resultado? 98,2% de empregabilidade já no segundo semestre. Porque o aluno já entra no primeiro dia de aula mexendo com dados, IoT, Full Stack, né? Ele já mexe com o Fab Lab. Então, os primeiros semestres já é focado no conhecimento, isso já faz uma grande diferença. Então, e também é o seguinte, nós, por exemplo, o que as universidades podiam fazer também? Trazer os problemas do mercado para dentro da escola. Então, foi uma ideia que eu tive também 20 anos atrás, quando eu criei o projeto da faculdade, eu falei, bom, como é que eu faço uma universidade diferente para dar resultado? Eu vou trazer o TCC para o primeiro dia de aula. Então, hoje a gente chama de Innovation Labs. Então, o aluno forma um grupo de 5, 6 alunos e ele vai trazendo um problema real e vai desenvolvendo dentro da escola, e isso acaba virando uma startup ou uma inovação na própria empresa. E outras iniciativas para poder dar essa qualidade que as escolas acabam não desenvolvendo, para poder dar esse foco e levar, lógico, a tecnologia atualizada. E não é fácil ter uma escola de tecnologia também, porque eu vejo até no próprio Sindicato dos Mantenedores de Ensino, o SEMESP, né, que eu frequento, eu sou sindicalizado lá como mantenedor de ensino, às vezes eu me apresento como Impacta, né? E os outros reitores falam assim, será que ela Impacta, né? De tecnologia, né? É sim. Aí fala assim, nossa, isso aí é um pepino, né? Tocar esse negócio, né? Fala assim, mais ou menos, por quê, né? Fala, professores difíceis de achar, caros, você tem que ter nuvens, você tem que ter contrato com a indústria. É um contrato com a IBM, contrato com a Microsoft, contrato com não sei quem, contrato lá. E aí é o seguinte, quando a biblioteca era física, né? A biblioteca em 1 ano fica velha. Então você tem que trocar tudo. Agora, um cara que é dono da universidade, um banqueiro que investe, alguém que quer resultado financeiro, ele vai falar assim, não, esse curso aí só dá gasto, pô. É livro que não coisa, é máquina, é nuvem, é contrato de nuvem, é memória, é software, é professor caro e difícil. Então, existem barreiras, assim, para ser uma escola de excelência em tecnologia, tem poucas, né? Não vou citar aqui meus concorrentes, mas hoje eu tenho um concorrente só em São Paulo. Somos 2 escolas aqui em São Paulo, que as outras até acabaram saindo do mercado também, porque é difícil se manter nisso. Então, assim, eu que nasci nessa chuva, né? Eu moro nessa chuva, é que eu nasci nisso. Porque se eu fosse de fora, fizesse a planilha lá, o business pro, eu falei assim, não, tô fora, cara, isso aqui é só grana que vai... Eu vou contar um negócio aqui importante. Eu já tentei dar aula na Impacta, né? Eu participo lá, vou e faço cursos lá e tal, e eu sempre me senti, embora eu seja um baita técnico, modéstia à parte, de dar aula na Impacta, porque realmente, para você ser professor da Impacta, e aí que eu queria fazer essa pergunta, quer dizer, esse pessoal que dá aula na Impacta realmente são pessoas de um nível superior, né? Não são simples programadores, vão lá dar uma... Não. Como é que você consegue? Porque esse pessoal, eles na iniciativa privada, nas empresas, eles devem ganhar um salário muito alto, porque eles são realmente acima da média. Eles estão sempre na frente em termos de tecnologia. Como é que você consegue manter esses professores? Os próprios cursos livres da Impacta sempre foi pessoas que estão no mercado, que têm um grande conhecimento naquele assunto
e que estão com a mão na massa e que vêm. É lógico, nós queremos nesses anos todos uma metodologia, um material didático, um desenvolvimento de um sistema de ensino e com 10 competências por capítulo, um lab de aplicação dessas competências por capítulo e uma avaliação diária. Tem toda uma metodologia envolvida, mas, sobretudo, é pessoas que vão agregar lá na sala de aula, porque senão o aluno ele fala, só estou lendo uma apostila aqui, né? Então, isso é premissa básica nossa. Isso é curso livre. Agora, faculdade é a mesma coisa. O MEC também exige que esses professores tenham ou mestrado ou doutorado ou uma pós-graduação lato sensu, o que já dá um nível superior. Não pode ser alguém só graduado, senão você pode ter sua faculdade fechada, você não pode ser só um graduado dando aula lá. Isso já filtra muito. E, como eu falei, nós somos um imã também, que as pessoas procuram, querem dar aula, é uma escola que dá um nível bom e dá uma referência para o mercado, né? Mas os professores eles que são dão de mercado aula hoje na Impacta, né? E a boa parte deles também trabalham em empresas. Trabalham em empresas, isso. Então, a maioria trabalham. Quer dizer, são realmente pessoas com um conhecimento acima da média, que trabalham em empresas exatamente porque eles estão se atualizando permanentemente, e aí eles também conseguem dar aula. E aí eles têm que ser realmente especialistas numa determinada tecnologia. Sim. Eles têm que aplicar, e hoje, sobretudo, até com esse pós-pandemia, o que aconteceu? O EAD veio com toda a força, né? Hoje o EAD tem muita coisa boa, né? O aluno aprendeu a estudar sozinho, né? Ele está conseguindo se virar. O lado ruim é do soft skill, porque as pessoas conviverem um a um, frente a frente, discutir, conversar, faz parte do soft skill e das habilidades que ele vai precisar ter lá dentro da empresa, né? Certo. Senão ele acaba sendo demitido por falta de soft skill. Muito hard skill, pouco soft skill e demite o cara. Então assim, puxa vida, o cara é tão bom. Então isso foi o lado que eu vejo sobre o que nós passamos pela pandemia, o lado ruim, né? Mas, como foi a sua pergunta? Eu me perdi. Não, agora eu queria saber disso que você está falando, qual é o percentual hoje de alunos presencial e remoto? Tá. Então, com essa mudança toda, está sendo avassalador o EAD. O EAD está crescendo muito. Nós temos um EAD muito bom também, com 10% de evasão só. 80% do alunado novo que está chegando pelo EAD, ainda mais que gente de tecnologia. Esses meus 20, que hoje eu tenho, que eu fui para um prédio menor até, só com lab, só tem um lab, não tem mais carteirinha para sentar. O cara fica vendo alguém falar. Ele vê alguém falar na casa dele, ele fica assistindo a teoria e ele vai para lá. Lá, inclusive, as bancadas de mesa são longitudinais, não são mais assim como a salinha de aula, né? Então o professor ele tem que entrar no meio para ver. Então chega lá, é o PBL, né? Problem Based Learning. Então ele pega a teoria em casa, vai lá, forma os grupos de alunos, assim, esse aqui é o problema, põe na lousa o problema, joga para os meninos e o professor fica circulando. Então o professor é um facilitador. Então hoje, até com a evolução de... O pessoal fala, poxa, inteligência artificial vai destruir tudo, vai não sei o que lá. Eu acho que isso é um aliado, né? O professor também hoje ele tem que ser um mentor, um facilitador, um curador de conteúdo. Vai isso, aprende isso, estuda aquilo. Ele não tem que ser mais eu detenho conhecimento, eu estou aqui na frente falando, você não sabe nada, eu que sei tudo. Aliás, o aluno fala que é o cara que não tem luz, né? No latim, sem luz, alux, né? Aluno, sei lá, sem luz. Não, tudo não. Conhecimento hoje está todo disseminado, tem YouTube, tem plataforma, tem stream, tem tudo. O professor ele tem que ajudar o aluno a achar o caminho. Então o centro do aprendizado tem que ser o aluno. O aluno ele vai atrás, o professor só dá os caminhos e vai orientando e vai, né, dando um empurrãozinho, uma dúvida aqui, outra ali. Então isso, o híbrido hoje, não tem mais o presencial puro, está todo mundo no híbrido. Ou é EAD puro, o cara fica em casa, né? Ou é o híbrido, ele fica... duas noites ou 3 noites ou 2 dias em casa, 2 a 3 e 2 noites ou 2 dias na faculdade fazendo a parte prática. Então bem híbrido. E em termos de faculdade, universidade, a gente ouve falar essas duas palavras, muita gente não sabe da diferença, e principalmente essa questão também do reconhecimento, né, do diploma. Me explica um pouco como é que está a Impacta nesse contexto, porque o nome da sua entidade é Faculdade Impacta. Isso. Você é ou não é uma universidade? Então, uma IES, que chamam, né, Instituição de Ensino Superior, que engloba todas, ou ela é uma faculdade, que ela oferece alguns cursos,
na área de conhecimento dela, ou ela é um centro universitário, ou ela é uma universidade. Então, para ela, no momento, nós somos credenciados pelo MEC, autorizados, e nós somos faculdade. Estamos estudando para ser um centro universitário. Então, o centro universitário dá mais autonomia, porque hoje uma faculdade, ela tem que, cada curso que ela vai lançar, o MEC tem que atualizar, ele tem que autorizar, analisar, como se fosse criança, né? Então você tem que ir lá, mostrar tal. O centro universitário, você faz automaticamente, você já faz o curso, já começa a ministrar e não precisa o MEC dar o chamego lá, você já ganha autonomia. E universidade ainda mais. Universidade você tem que ter um corpo de pesquisa, você tem uma série de pré-requisitos que você tem que seguir. Então, nós achamos que, assim, até o momento, nós como faculdade, e como a gente não é uma instituição de pesquisa, que é a universidade, e também a centro universitário é um pouco pesquisa também, a gente está atendendo a necessidade de mercado de formar pessoas para trabalharem no mercado, atender a demanda, a lacuna que existe. Amanhã poderemos, no centro universitário, começar a investir em pesquisa? Podemos, o que é importante também para o país poder evoluir. Então essa é a diferença aí entre as E o diploma? Vocês fornecem um diploma? Então, o diploma, como eu sou uma faculdade, eu tenho que ser certificado. O diploma é da Impacta, mas eu tenho que receber um carimbo de uma instituição, de uma universidade. Tá. Aí quem carimba o meu diploma é a USP. É USP? É USP. Então vai um carimbo da USP. Então é como se o cara não estudou na USP, mas ele tem um carimbo da USP. Exato. Vai no nosso certificado, que a USP ela certifica, tá bom, esse aqui deu os pré-requisitos todos, tem que mandar toda a documentação, história escolar, papapá, e ela vai lá e pum, dá o carimbo no nosso E aí, evidentemente, isso quando o camarada for procurar um emprego, ele vai mostrar isso lá, já vai ter um saláriozinho maior, né? É verdade. E uma informação importante também que eu acho bom frisar, é o seguinte, quando você começa... Essa semana nós tivemos uma coisa muito interessante. Nós recebemos uma instituição, eu não vou citar nomes aqui, tem um grande empresário na área de tecnologia, tem um instituto que é para ajudar jovens a entrar na tecnologia, e que na realidade não é só para ele contratar, ele põe para o mercado, que ele quer transformar, ele é bem altruísta, ele quer transformar esses jovens para que eles tenham uma vida melhor, um filho, uma escola melhor, um neto também. E esse instituto, que ele criou um instituto específico, né? E essa dirigente matriculou os 40, ele quer colocar 400, começou com 40, ele pôs 40 numa instituição dessas que não tem foco, não tem excelência, e estão estudando, passou lá quase um ano, ninguém foi empregado, e ele ficou bem chateado. E aí veio conversar comigo, através de um amigo, e ele falou, cara, não consigo emprego, e eu sei que a Impacta tem uma fama danada, aí me explica aí como é que funciona assim. Eu falei, nós temos 98,2% nessa pesquisa aqui. Ele falou, nossa, uma coisa... Nós recebemos 40 transferências dessa faculdade, em massa para a nossa faculdade. Por quê? Eles falam assim, nós não somos nem chamados para uma entrevista, porque as empresas sabem que... a empresa sabe que não é bem capacitado. Aí eu falo um exemplo, a minha empresa, por exemplo, eu tenho lá mais de 400 funcionários, eu tenho um RH. Esse meu RH, ele contrata da minha escola, e contrata de mais umas 2 ou 3, que a gente fala, essa aqui é boa, essa é boa, essa é boa. Eles não vão atrás daquela de massa, porque vai ter que gastar dinheiro com esses caras. Eles vêm mal capacitados, vai ter que gastar um recurso para ele poder trabalhar comigo, então tem um gap aí. Então, é uma realidade muito clara. Às vezes a pessoa vê um marketing lindo, maravilhoso, mas ele fica lá, ele fica patinando e ninguém chama ele. Outro dia eu estava em casa, um motoboy entregando uma coisa, e aí ele viu lá o envelope da Impacto, faculdade da Impacto, falou, puxa, faculdade da Impacto, eu bem queria ter feito essa faculdade. Eu falei, mesmo? Por quê? Você faz faculdade de tecnologia? Eu já estava querendo dar uma bolsa e ajudar o cara. Ele falou, não, eu estou fazendo uma faculdade. Aí ele falou o nome dessas de massa. E eu estou já no último ano, eu não consegui, nem entrevista me chamaram. E é triste. Então, assim... Essa é a diferença. Essa é a grande diferença, que no final, triste, o jovem que só fica sabendo disso depois que está lá dentro. Mas aí a diferença entre uma faculdade focada, com excelência, com tudo que tem de melhor, para uma escola que não põe energia naquilo, porque aquilo só dá prejuízo financeiro. E por falar nisso, tu, assim, de procurar emprego e o que as empresas estão precisando e tal. Hoje nós temos como a bola da vez a inteligência artificial, nós temos aí também já há mais algum tempo todo esse processo de processamento na nuvem. Então, hoje o técnico que fica numa Amazon, numa Google, tem que ter uma formação muito forte
nessa parte de realmente técnica de alto nível, né? Quer dizer, não só controlar todo aquele baita equipamento, como atender os clientes e tal. Na sua assim, visão, quais são as grandes disciplinas ou as grandes tecnologias que hoje o aluno tem que aprender, que são novas? Uma, sem dúvida, é a inteligência artificial. Mas, por outro lado, na inteligência artificial não tem muito o que aprender, porque a inteligência artificial é um software que responde a perguntas baseada em dados que estão aí no mundo, em empresas, enfim. É um negócio que está meio já definido. Quais são hoje, assim, se você tivesse um filho que falasse assim, olha, eu quero realmente ganhar bem, o que eu devo estudar? Então, eu vejo o seguinte, empregabilidade, né? Eu acho que, não só na tecnologia, em qualquer área, né? Eu vou aqui te presentear com um livro meu daqui a pouco, eu vou autografar o meu livro, né, para você. Mas o que eu falo aqui? É sobre a visão do ciclo, como desenvolver a visão do ciclo completo ou a carreira 360 graus. Então, o que eu falo aqui no meu livro? Eu falo sobre qualquer que seja a carreira, por exemplo, você pode, qualquer que seja a carreira, se você não fizer um projeto da sua vida bem estruturado, e aí eu dou o exemplo da fundação do prédio, eu gosto de falar, porque você tem que achar a rocha lá embaixo, colocar a estaca, gasta o maior tempo com aquela base. Depois terminou, para subir e andar, você passa numa avenida, você vê cada andar subindo a cada semana, você fala, nossa, como cresce rápido esse negócio, né? Mas quanto se gastou na fundação do prédio? E quanto se gasta na fundação de uma carreira? Então, eu falo isso para os estudantes, é uma informação importantíssima, que é uma fundação de uma carreira, seja ela qual for, ela toma 4, 5, 6, 7 anos, que eu falo. Porque se o jovem for deixar alguém destruir a carreira dele no começo por causa de R$500, por causa de R$1.000, e ele está começando a construir a fundação, aí ele vai para volta quem tem R$1.000 pagando a mais, ele parou de construir a coisa, porque se ele não fizer a visão do ciclo completo, ele construir algo que ele chegue de começo, meio, fim, e isso demora tempo. Aí eu falo, eu tive vários já pessoas que vêm me procurar, falam assim, cara, eu não consigo mais entrar aqui, entrar ali, entrar colar, vamos conversar. Como é que foi? Você começou onde? Fez o quê? Fiquei aqui e tal, fiquei 1 ano, tá. E depois você foi para onde? Fiquei 8 meses, tá. Depois você foi para onde? Foi 1 ano e 2 meses, tá. Cara, você entregou alguma coisa para alguém? Não. E ninguém vai te dar em colocação mais. Por quê? Porque você vai dar esse prejuízo. Você sabe quanto custa para contratar um profissional? Você, como você, numa empresa? Uma fortuna. Porque você tem que pagar psicólogos, exames, testes, um monte de coisa. Aí tudo bem, aí você foi escolhido. Você competiu com um monte de gente. Aí você vai começar lá. Aí você vai ter que ser aculturado naquela empresa. Você vai ter que entender aquela empresa. Você vai ganhar soft skills, você vai ganhar treinamento. Essa empresa vai te tratar aqui para você poder se integrar e começar a entender e começar a entrar nos squads lá e começar a produzir. Aí você só deu prejuízo, você só investir em você. Aí você vai embora, você largou um buraco para trás. Quem é que vai te dar? Então, assim, não importa a carreira, existem algumas premissas, né? Quer dizer, fazer uma boa escola com excelência é o primeiro passo. Você entra numa boa empresa. Lá dentro, você tem que ficar... Pode ser meio coisa. Tudo bem, você quer ser um PJ, você quer ser um autônomo, tá bom, então fica um aninho aqui, um ano colar, pega uma experiência, trabalha no comércio, serviço, indústria e vai ser prestador de serviço. Se você não quer realmente falar, não, vou ficar 7 anos nessa empresa aqui. Agora, se você quer construir, tem muita gente que quer construir uma carreira, porque quer aquilo, ele quer subir. Se você conseguiu ficar 4, 5, 6, 7 anos nessa empresa, você pode ficar 10, 15, 20 anos, 30 anos, se você quer aposenta ali, ou vai chegar a ser presidente dessa empresa. Ótimo! Já viu essas empresas, você fala assim, o cara começou de office boy. Cara, se constrói um futuro lindo e maravilhoso. Então, isso é premissa. Quando a gente for falar em tecnologia, por exemplo, o que eu falo aqui também? A minha premissa. Aliás, esse Ian Bicraft aí, que foi nesse evento da Febraban, que é um futurista, que ele vai até vir me visitar aqui em agosto, aqui no Brasil, saiu uma matéria hoje de capa no Valor Econômico, ele está falando, ter uma visão do geral, ele falou assim, igualzinho a minha visão aqui, né?
você ter uma visão genérica do todo, tendo uma especialidade, é uma grande vantagem hoje no mundo da tecnologia. Então, assim, não é você saber uma tecnologia funda, que a tecnologia vai mudar toda hora. Hoje é uma, amanhã é outra, depois amanhã é outra. Você tem que construir a fundação da sua carreira, entregar, mostrar que veio, chegar ao final dos seus projetos, conseguir falar, olha, fiz isso, construir uma autoridade dentro da empresa, e depois você tem que alcançar conhecimentos genéricos que faz parte hoje, né? Tipo gestão, projeto, processo, governança, marketing digital, e-commerce, finança, mobile, RH, finanças. Então você tem que entender o todo. Eu falo um exemplo, se eu chamar hoje um cara de uma linguagem qualquer, chama ele aqui, ou você sabe o que? PHP, Java, não sei. Então resolve o problema da empresa, tá? Você entende contabilidade? Não. Entende fluxo de caixa? Não. Não entende nada. Então, assim, volta para a sala do código. Eu vou ter que trazer um engenheiro aqui, um arquiteto aqui de sistemas, para poder desenhar essa solução para você depois escrever ela, codificar. Então, o codificador, ele é importante. Ele faz parte, ele tem que codificar bonitinho e com excelência. Mas como eu trabalhei a minha vida há 35 anos, pegar aquele programador e levar ele lá no nível aqui em cima para ser um C-level, então você vai ter que entender de uma série de assuntos. Agora, veja bem, eu tenho uma frase que bem divulgada aí, que é assim: a raça humana se divide em duas, os programadores e o resto. Então eu considerei até aqui realmente que de tudo isso que você falou, são conhecimentos necessários, tal, mas que o núcleo, quer dizer, a base de tudo, realmente o mais valorizado é o programador, quer dizer, o cara que manjava, eu coloquei no passado, propositalmente essa frase, de PHP, vou até mais antes, de Assembler, depois de COBOL, RPG, depois de Clipper, e depois de PHP e Python, enfim, programador, o sangue. Hoje, com low code, no code, eu acho que isso vai mudar muito, porque realmente essa tecnologia da programação, que é altamente complexa e que é a base de tudo, ela vai continuar existindo, mas ela vai simplificar. Quer dizer, realmente o grosso desse trabalho vai ser feito em low code no futuro. E com isso já não vai ser necessário que aquelas pessoas tenham esse conhecimento tão forte nessa tecnologia. E aí sim, eu concordo com você, que essas pessoas vão ter que ter um conhecimento mais amplo, então entender de gestão, entender das necessidades dos clientes, o que eles precisam, tal, e ser uma pessoa com um conhecimento mais horizontalizado do que verticalizado numa determinada linguagem de programação, né? E aí a Impacta, evidentemente, que vai ter que talvez mudar um pouco assim o que ela ensina, porque hoje a Impacta gasta uma quantidade de horas incríveis ensinando programação, PHP, Python, Java, JavaScript. Então, isso com o tempo vai ter ainda esse ensinamento para poucos, mas tudo é aliado. Eu acho que você pode aumentar a sua produtividade com todas as ferramentas que surgem, né? Da inteligência artificial, ChatGPT, você dá lá uma missão. Então, se você tiver um aliado para te ajudar a fazer, do que você ficar catando milho lá, de repente você fala, pô, essa rotina aqui tá pronta, vai no GitHub, vai não sei onde, vai no ChatGPT, pega a coisa pronta, e é o Lego, né? Você vai nos hackathons hoje em dia, você vai lá assistir uma final, e nossos alunos já ganharam mais de 150 hackathons, ganhou hackathon da NASA, né? Hackathon de monte no Brasil. Você vê lá que no final das contas, eles estão fazendo um Lego. Você deve frequentar hackathon, eles estão montando um Lego, eles pegam um pedaço de uma coisa aqui, eles pegam um API dali lá e não sei o que lá, eles juntam um legão e fazem a inovação. A inovação surge de um Lego de coisas prontas. De várias tecnologias, isso, de várias coisas. E tudo se conecta. Então você vai ter que ter a visão do todo. Exato. E saber o que você põe, qual é a pecinha do Lego que você tem que pôr aqui para poder fechar. Essa visão do todo é que é exatamente a dificuldade, porque esse todo é muito grande. Então, para conseguir conhecer isso, né, você precisa selecionar bem o que é importante. Eu vou até dar um exemplo aqui. O primeiro aluno nosso, há 8 anos atrás, que ganhou um hackathon, né, que para quem não sabe, aqui eu vou explicar o hackathon, que é uma maratona de desenvolvimento, né, de solução.
Geralmente são grandes empresas. Hoje o hackathon serve bastante para contratar talento, né? Tá. Um IBM, uma Deloitte, uma Globo e tal, faz lá, tal, e aí vem a molecada lá criando solução e eles contratam esses caras. Melhores. E aí tem um aluno nosso, que inclusive ele é da periferia, da escola pública, do ensino médio, a mãe empregada doméstica, o pai cobrador de ônibus, menino super dedicado, né? Eu vou falar o nome dele aqui, é o Matheus Catossi, e ele falou, cara, esses hackathon aí eu vou me destacar pra caramba, né, se eu ganhar. E ele se dedicou, se matou, fim de semana, né, sexta, sábado, domingo, sem dormir lá, naqueles hackathon lá, e ele ganhou um. Aí, legal, aí ganhou o segundo, aí ganhou o terceiro, né, ganhou, acho que na IBM. A IBM já viu o moleque, já catou ele começou a trabalhar na IBM. Aí ele falou, cara, eu tô achando a fórmula pra poder, né? Porque você participa dessas coisas, tua visão vai abrindo cada vez mais, né? Eu até oriento meus alunos, tenta participar do hackathon, mesmo que você não vai chamado, tenta entrar lá, assiste. E ele criou ele chama de Catossi Hub. Ele criou um hub de conhecimento para ganhar hackathons. E começou a ensinar, a dar aula para os meus alunos. Gente, quem quer ganhar hackathon aí? Que, cara, você vai ficar bonito. Meu menino tem 25 anos, tá ganhando uma fortuna, até já saiu da IBM, agora já foi para outra empresa de mercado. E ele ensina como é que esse legão aí, como é que você monta isso, como é que você vai trabalhando tudo isso. E aí eu queria até, corroborando tudo isso, quer dizer, lá atrás, 20 anos atrás, quando eu criei a faculdade, eu pensava nessa coisa do ciclo completo, desse hub, desse legão, e tanto que quando lançaram aquela lousa eletrônica, né, da Smartboard lá do Canadá, eu fui o primeiro a utilizar aqui no Brasil, que eu falei, caramba, isso aqui é um dispositivo, é como se fosse um tablet, eu gravo com a voz, eu escrevo com a caneta digital, eu vou pôr em sala de aula. A primeira sala de aula a gente pôs lá como piloto e começamos a gravar aquele conteúdo, só que não tinha nuvem, não tinha nada, né? Não tinha YouTube, não tinha nada. 21 anos atrás. E aí o que eu fazia? Gravava DVD, eu gravava 3 DVD para cada aula ministrada, quer dizer, não dava para nada, né? Eu já tinha naquela época uns 2.000 alunos na faculdade, então o pessoal ia na biblioteca, tinha 3 DVD de uma aula, então os 3 DVD acabavam, não tinha mais para ninguém. Lógico, hoje está tudo na nuvem, esses alunos todos acessam. Então a gente criou um ambiente para que essa pessoa tenha uma visão do ciclo completo, ela possa acessar todas as disciplinas e todos os cursos, para poder exatamente, então ele faz uma graduação, eu tenho 20 graduações, ele acessa todo o conhecimento. Puxa, eu preciso saber um pouco de contabilidade, meu curso não tem contabilidade, vai lá, faz o curso de contabilidade. Tem livro? Tem. Né? Mas a aula é um resumo do livro, né? O livro você tem que ter paciência para ler o livro inteiro. Lógico, você tem que ler, se você quiser. Mas se você quiser aprender o que está no livro, está na aula. A aula, você assiste tudo isso que está na nuvem. Então essa minha preocupação já é muito antiga. Né? Hoje está cada vez mais patente, até essa palestra desse Ian aí, do Afebraban, né, que me chamou a atenção, ele bate exatamente com o que eu penso há 20 anos atrás. Então, a gente teve, como você falou, cara, você lançou coisas que ninguém sabia, e eu fico pensando até, você fala assim, cara, eu fiz um pioneirismo, uma coisa assim, porque eu pensei no óbvio também, tem coisas que são óbvias, né? Você fala assim, cara, eu quero pegar um pedreiro e levar um engenheiro, o que tem que fazer? Tem que criar uma universidade, tem que fazer esse cara ser um super pedreiro, um super ferramenteiro, e ir preparando ele para esse mundo que hoje nós estamos nessa necessidade de um profissional com essa visão geral, com um bom soft skill. São muitas coisas, na realidade. O mundo está complexo. Né? Eu acho assim, que a gente pode resumir no seguinte... principalmente no regime capitalista, às vezes a gente reclama, né, de que ele é injusto, porque tem pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que conseguiram subir na vida, pessoas que não conseguiram. E o segredo de todo esse processo de crescimento profissional está exatamente em a pessoa ter a sorte de conseguir achar o aprendizado que realmente é importante, quer dizer, que realmente é necessário, que as empresas precisam. E isso eu acho que você conseguiu dar aos seus alunos, porque realmente a Impacta sempre foi uma escola que ela focou o que é importante, né? O que é atual, o que realmente é necessário nas empresas. E olha, o que eu tive de proposta de venda, né? Da empresa. Grupos em geral, gente, mas eu vi que eles iam destruir o que eu fiz até hoje, né? E você, falando um pouco da parte física, você estava na Paulista, depois você ficou num prédio aqui perto da gente, inclusive, um baita prédio que era de qual empresa mesmo? Que era antigamente era a Uniban lá, né? Uniban. E agora você está na rua? Cubatão. Eu estou a 1 quadra do metrô Paraíso, um lugar bem acessível, a 1 quadra do metrô, ficou muito bacana lá. E lá é aquilo lá, a gente tem
o PBL, Problem Based Learning. O aluno vem com a teoria, aprende em casa e ele vai lá fazer a experiência prática e vai fazer o teu TCC, o seu Innovation Lab, ele vai fazer do primeiro dia de aula. Então, assim, ficou tipo um local mão na massa, entendeu? É uma escola mão na massa. O grande aprendizado está no remoto. A teoria ele vai absorver em casa, no remoto, e a aplicação da prática ele vai na escola e aplica, entendeu? Então acho que ficou bacana. Esse híbrido ele tá bem legal. A tua parte gráfica de manuais e de conteúdo, ela é baseada em manuais, tem também vídeos, como é que o aluno tem acesso ao todo o conhecimento? A gente tem uma editora de conteúdo, uns estúdios de gravação, né? Todo o conteúdo nosso é feito dentro de casa. Essa é como eu falei, a diferença, por que a nossa evasão é tão baixa também, porque a gente tem um carinho todo especial, né, na nossa metodologia, no conteúdo. Mas são vídeos, são apostilas digitais, lógico, tem exercícios, né, tem aplicação prática, né, então tem toda uma base. Uma coisa difusa, né, para o aluno poder aprender, né? E a gente está sempre atualizando constantemente o conteúdo, também tem isso, né? Você tem que atualizar todo dia, pelo menos uma vez por semestre, né? Você tem que se preparar para a evolução, porque senão você fica para trás, né? Célio, com relação a essa parte do aluno resolver esse problema do pagamento da mensalidade, ou do que o governo possa apoiar, então nós temos aí, o governo tem alguns projetos, programas de financiamento do ensino, tem também a Pravaler, que é hoje uma instituição privada que também fornece recursos para o aluno fazer a faculdade. Na sua opinião, assim, o que o governo poderia ajudar no sentido de facilitar um pouco, principalmente para o aluno que não tem talvez tanto recurso financeiro, para ele realmente ter uma boa formação? Eu acho que nas últimas décadas aí, os acertos, né, foram os financiamentos do ProUni, do FIES, né, colocou bastante gente no ensino superior, principalmente, e hoje está um pouco travado isso. Então acho que seria uma atitude voltar, parece que o governo está prometendo, né? Então a gente está aguardando voltar a ter esses financiamentos, né? Isso no ensino superior. No ensino técnico, nós tivemos também um acerto da nova Base Nacional Comum Curricular, que está colocando já no ensino médio o técnico, né? E também tem aí também a Impacta como desenvolver um streaming de curso com 200 cursos EAD. A gente está já com várias escolas no ensino médio, nós estamos fornecendo essa vertical no BNCC, que a priori estaria sendo obrigatória a partir de 2022, né? Como as escolas não vão produzir conteúdo, elas não vão correr atrás de professor e coisa, são verticais que a gente está atuando e a gente tem condições. E a gente, aqui na Zona Norte mesmo, a gente tem umas 5 escolas já usando os nossos cursos da Impacta. Inclusive tem pai até de aluno que ficou assim, como assim? A Impacta no colégio? Mas deve ser uma outra Impacta, porque tem Impacta lá de curso, da Paulista. Aí ele foi lá e ficou sabendo, não, mas se é Impacta, o curso da Impacta para o meu filho no colégio, cara, eu quero... E as escolas, uma atrás da outra, estão procurando, porque elas querem também, porque não querem ficar para trás. Então essa coisa, não estou fazendo propaganda minha aqui, mas é uma evidência. O BNCC... a Base Nacional Comum Curricular, que está desenvolvendo o chamado quinto eixo, que é trazer conhecimentos técnicos, já dar o técnico dentro do médio. Isso é um acerto também que foi colocado, mas isso a nível estadual, né? Porque o ensino médio está sobre a égide do governo do estado, né? Pode-se melhorar muito também, tô falando do técnico, né? Por exemplo, o ensino técnico na Alemanha, ele é super, esse sistema que chama de dual. O aluno ele estuda, ele acumula um conhecimento e depois ele só trabalha na empresa. Depois ele volta de novo, só estuda e trabalha. E também ele ganha uma carga de pesquisa, de inovação para levar para a empresa. Então, a Alemanha é muito avançada, né, nessa indústria e tal, né? Então, o Brasil também poderia ter algo assim, mas eu acho que até é um pouco avançado demais. A gente tem muitos outros problemas para resolver aqui, né? Mas tem horizontes aí para a gente poder caminhar e melhorar no Brasil, né? Sem dúvida. E acho que cada vez mais esse ensino técnico e prático e necessário vai sendo levado para as escolas onde o aluno tem menos idade, né? Talvez no fundamental e no médio. Sim, no que temos que melhorar também, como óbvio,
seria o português e a matemática. Português que as pessoas hoje nem sabem escrever, né? A gente vê o nível de escrita é muito ruim, né? A verbalização escrita. E a matemática aí já vai do problema do ensino básico, né? Como melhorar isso, porque acaba caindo para nós lá na escola, tanto no técnico como na faculdade, e eu tenho feito nivelamento. Então, eu tenho lá, até você conhece o professor Cal, né? Nosso professor lá, ele gosta muito dessa coisa ele chama da matemática, ele chama de alegria de pensar. Alegria de pensar é uma coisa bem bacana, né? Porque a matemática parece que é chata, né? Mas ele consegue trazer esse cara para a matemática com alegria. Né? Tem toda uma metodologia lá que a gente aplica, mas a gente acaba dando um nivelamento de 1-2 meses para a pessoa entrar, ainda mais na tecnologia, tem que ter o pensamento lógico matemático, né? Mas isso também são coisas que a gente precisa pensar no Brasil a longo prazo. O Brasil é o país do futuro, a gente quer que ele seja do futuro, o grande país, e ele tem condição de ser isso, assim como eu já falei, a Coreia do Sul investiu muito em educação, a gente também pode chegar lá. Sem dúvida, isso é importantíssimo, quer dizer, todo esse processo de educação, de levar conhecimento para as pessoas, né? Eu me empolguei tanto com isso que escrevi 16 livros aí sobre tecnologia também, nessa ânsia, né, de falar, não é possível que as pessoas não consigam aprender, né? Essas coisas tão importantes, quer dizer, precisa ter material didático, livros de professores e tudo isso para que realmente o povo brasileiro, vamos dizer assim, tenha um desenvolvimento cultural igual ao que você tem na Europa, nos Estados Unidos e agora também com esses países asiáticos que estão realmente acima do Brasil por causa disso. Quer dizer, o Brasil tem uma população, né, muito carente de ensino. Nós não conseguimos ensinar para o nosso povão tudo aquilo que é tão fácil de ensinar, ou de aprender, pelo menos, desde que haja tudo isso que você falou das escolas, das faculdades, das instituições, no sentido de levar isso avante. E quando as pessoas ficam sabendo, por exemplo, que uma área de tecnologia não é só um trabalho no Brasil, se ela tiver um inglês bom, ele vai trabalhar em qualquer lugar do mundo, não precisa nem ser presencial, a distância, tá? Inclusive, eu tenho muito aluno meu trabalhando para o Canadá, para Israel, inclusive eu recebi uma comitiva do Ministério da Indústria do Japão, buscando, não necessariamente oriundos, mas pessoal de tecnologia no Brasil para trabalhar remoto para o Japão. Então, quando eu estive essa semana com uma ONG de inclusão digital, aqui da Zona Norte também, e ele fala, olha, o pessoal quando a gente traz da periferia, da favela, e a gente mostra os computadores, a sala, assim, né, para inclusão, eles têm medo, eles falam, não, isso não é para mim. Eles acham que aquilo é muito avançado e não é para eles. Eles já se excluem, mas aí até ele fazer esse trabalho de trazer, não, é para você sim, é para você. Porque ele aceitar. Quando a pessoa vem lá de baixo e ele agarra aquilo como oportunidade da vida dele, e ele pode ser aquilo, então isso é um trabalho que nós aqui temos que fazer, né? Trazer essa juventude cada vez mais para esse mundo, e aonde ele vai se desenvolver, ele vai melhorar sua vida, melhorar seu filho, seu neto, e ele vai levar o Brasil, né, para um outro patamar, porque ele vai prestar serviço, a gente vai trazer divisa, as empresas vão se desenvolver e a gente pode prestar, assim como já temos várias empresas de tecnologia globais, né, já exportando ou instaladas em todo o mundo aí, o brasileiro tem talento, tem garra, tem força de vontade e pode realmente revolucionar com a tecnologia. Né? E essa mensagem, pessoal, é para vocês que estão nos ouvindo aí, que são jovens. É vocês que têm que entender que sendo brasileiro, você tem condição e obrigação de se destacar intelectualmente. Muito obrigado. E eu acho que a mensagem final que nós temos que dar aqui para os nossos ouvintes é a seguinte, pessoal, tem que fazer curso a vida toda, né? Não importa a idade, não importa quanto você já sabe, onde você está profissionalmente. E eu, vira e mexe, hoje tem o YouTube e tal, mas vira e mexe, eu estou lá fazendo um curso na Impacta para me atualizar, para conhecer cada vez mais essa tecnologia complexa que nós temos aqui. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Ernesto. Muito obrigado. Falou. Informações detalhadas sobre a entrevista, que foi muito boa, você encontra aqui no descritivo do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.